Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. E a inflação continua dando o tom do mercado. O fantasma da inflação vem assombrando o mundo inteiro e ela tem corroído cada vez mais o poder de compra dos consumidores. E o remédio para combatê-la também é amargo. Os bancos centrais ao redor do mundo estão precisando elevar sua taxa de juros, o que torna o crédito mais caro, o que desestimula o consumo, o que faz com que a inflação venha mais baixa, mas que ao mesmo tempo diminui a produção das indústrias e aumenta a taxa de desemprego. Esse medo de que a recessão econômica que possa ser causada por essa elevação da taxa de juros global assombra cada vez mais os investidores. Para se ter uma ideia de como essa inflação é global, o Reino Unido anunciou essa semana a sua maior inflação dos últimos 40 anos, um acumulado de 9% nos últimos 12 meses. Até mesmo o Japão, que historicamente apresenta deflação, ou seja, uma inflação negativa, apresentou uma alta de 2% na sua inflação acumulada nos últimos 12 meses para o consumidor. Enquanto isso, na Alemanha, a inflação ao produtor bateu recorde, incríveis 33% de alta nos últimos 12 meses. Isso vem refletindo na margem de lucro das empresas, o que assustou bastante o mercado, principalmente lá nos Estados Unidos essa semana, foi o anúncio dos balanços das empresas de varejo, que mostraram uma margem de lucro menor, ou seja, os varejistas não estão conseguindo repassar todos os custos de inflação para o consumidor, o que ia desestimular ainda mais o consumo. Isso faz com que o lucro das empresas se torne ainda menor. Isso fez com que as bolsas dos Estados Unidos caíssem mais de 2% essa semana. O S&P 500 e a Nasdaq caíram 2,7%, enquanto isso o Dow Jones caiu 2,33%. Falando agora da China, os dados de lá vieram péssimos. A produção industrial caiu 2,9%, enquanto isso as vendas no varejo caíram 11,1%. Tudo isso em função dos lockdowns que vem acontecendo no país. Mas a boa notícia é que os casos de Covid diminuíram em Xangai e o principal centro financeiro da China começa a ser reaberto e vai estar totalmente reaberto a partir do dia 1º de junho. Isso animou principalmente o mercado das commodities, que fez com que o minério de ferro, que vinha em forte queda, subisse essa semana. Também o petróleo apresentou uma alta essa semana, o que favoreceu bastante a nossa bolsa brasileira. O petróleo subiu 1,22% essa semana e o barril Brent, que é referência para a Petrobras, encerra essa semana cotado aos $112,10. Já o minério de ferro também subiu 1,2%. E a tonelada encerra essa semana cotado aos $126. Visando ainda estimular a sua economia, a China ainda reduziu a taxa de juros para os empréstimos. O medo da inflação ele ficou claro no discurso de Jerome Powell, que é o presidente do FED, o Banco Central norte-americano. Ele fez um duro discurso essa semana, dizendo que vai elevar a taxa de juros dos Estados Unidos enquanto for preciso, para poder conter a inflação, e ainda admitiu que errou ao demorar demais a começar a subir os juros por lá. Falando agora da Europa, o Banco Central Europeu divulgou a ata da sua última reunião essa semana. A reunião aconteceu no sábado e a ata foi divulgada na quinta-feira. Essa ata mostrou a preocupação da Europa com a inflação. Apesar disso, por lá a taxa de juros ainda continua em 0%. Mas essa ata trouxe também que o aperto monetário por lá deve começar a partir do mês de julho. Antes se esperava que essa alta de juros só viria a partir de setembro. A principal preocupação europeia com a inflação ainda vem do confronto entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia ela é o quarto maior produtor de grãos do mundo, um dos principais produtores de trigo do mundo. E na Europa, diferentemente do Brasil, que possui várias épocas do ano em que você pode fazer o plantio, na Europa, se eles não conseguirem fazer o plantio agora, durante o verão, se torna muito difícil a produção por lá. Lembrando que a Ucrânia ainda continua sofrendo bastante com os bombardeios da Rússia, está com os portos fechados e provavelmente não vai conseguir produzir a sua safra esse ano, ou pelo menos não vai ter uma safra tão grande como sempre tem ao longo dos anos. Isso pode pressionar ainda mais o preço do trigo em nível global.
Outro desdobramento desse confronto é que essa semana Finlândia e Suécia assinaram o seu termo de intenção de adesão à OTAN, que é a aliança militar chefiada pelos Estados Unidos. Como retaliação, a Rússia já anunciou o corte de gás natural para a Finlândia. Na outra ponta, China e Rússia estão negociando a exportação do petróleo russo para a China. E a Rússia já divulgou essa semana um relatório de que a produção de petróleo destinada à Europa e que vem sofrendo com as sanções econômicas está sendo redirecionado para a Ásia. Apesar do confronto, o PIB da zona do euro no primeiro trimestre veio com uma alta de 0,3%, dentro daquilo que era esperado. No acumulado dos últimos 12 meses apresenta uma alta de 5,1%. Falando agora aqui do Brasil, o Senado aprovou essa semana a volta do despacho gratuito de bagagens nas passagens aéreas. Enquanto isso, o TCU aprovou a capitalização da Eletrobras por 7 votos a 1. Agora, na prática, o governo federal vai poder se desfazer das suas ações. Deve fazer isso via Bolsa de Valores. E as notícias do mercado já dão conta que existem diversos interessados, o que pode valorizar ainda mais as ações da empresa, que tiveram uma forte alta essa semana. Se cogita ainda a possibilidade de poder ser usado recursos do FGTS para comprar as ações da Eletrobras. Outra boa notícia aqui do Brasil essa semana foram as vendas do varejo. Uma pesquisa da Cielo, que é uma operadora de cartão de crédito, diz que as vendas do varejo aumentaram mais de 20% se comparadas com o ano passado, o que mostra que, diferentemente do varejo dos Estados Unidos, aqui no Brasil as vendas estão sendo retomadas após a crise do coronavírus. A melhora no varejo e a alta das commodities fizeram com que a nossa Bolsa de Valores se descolasse das bolsas internacionais e fechasse essa semana com uma alta de 1,46%. A maior aversão a risco lá fora e a procura pelos nossos produtos de renda fixa, que estão com a taxa de juros mais alta, fez com que o dólar despencasse essa semana, uma queda de 3,55%. Ele encerra essa semana cotado aos R$ 4,88. Mas o grande destaque do cenário econômico brasileiro essa semana foi a visita de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que esteve aqui no Brasil na sexta-feira. Ele participou do encontro com o presidente Jair Bolsonaro e anunciou que a Starlink, que é a sua empresa de satélites que fornece internet, vai levar internet para 19 mil escolas rurais e de difícil acesso. E além disso, vai fortalecer o monitoramento da Amazônia. Lembrando que a Starlink hoje é a responsável pelo fornecimento de internet na Ucrânia, que não ficou sem internet graças a esse sistema de satélites mais baixo e de baixo custo. Falando agora da renda fixa, os juros futuros apresentaram uma leve queda essa semana. O DI para janeiro de 23 caiu 0,21% e encerra essa semana cotado aos 13,28%. Já a carteira de títulos públicos performou bem. Os prefixados apresentaram uma alta essa semana de 0,87%. Quanto isso, o IMA geral, a carteira geral de títulos públicos, apresentou uma alta de 0,48%. Falando agora um pouco da política, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Seixida, vai ter duas grandes missões para essa próxima semana. A primeira delas, é claro, a capitalização da Eletrobras e como o governo vai proceder com isso, e também aquilo que está em estudo dentro do Ministério para poder baixar os preços dos combustíveis, que na prática seria retirar da venda para as refinarias o valor do frete e do seguro, o que acontece quando se vende petróleo para o mercado internacional. Isso na prática poderia reduzir aí o valor dos combustíveis em 15%. Tramita também na Câmara dos Deputados um projeto que busca transformar a energia e o diesel em produtos essenciais, principalmente por classificação tributária, o que na prática limitaria a cobrança do ICMS pelos estados em 17% sobre esses produtos. Já foi aprovado o regime de urgência desse projeto na Câmara dos Deputados e a gente fica aí essa semana aguardando o desenrolar desse projeto. Para a semana que vem, lá nos Estados Unidos, nós vamos ter a divulgação dos índices de inflação e da última ata do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto, que é quem decide a taxa de juros por lá. Aqui no Brasil, nós vamos ter também a divulgação de vários índices de inflação, o principal deles, o IPCA 15, que é a nossa inflação oficial.
nós temos também o Fórum Econômico Mundial, que acontece lá em Davos. Ele vai contar com a presença aqui do Brasil do ministro da Economia, Paulo Guedes. Muito obrigado e até a próxima semana.